loved the world that he gave his son, that whoever believes in him, if you believe, will not perish, ne périsse point dans son coup, but have everlasting mais qu'il life. ait la vie éternelle. Silver and gold cannot save you, but you are redeemed with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. Come to Jesus, receive his blood, come to the cross. If you die and you go to hell, you descend down, 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 down to hell. Tonight, the blood of Jesus is flowing to your life. Are you expecting a miracle tonight? Na punta, será que você espera milagre de noite? Are you expecting your miracle tonight? Você espera milagre de noite? Tonight I am preaching about Jesus Christ, the Savior and the Healer. É hoje de noite na preguei como Jesus Cristo, Criador e Salvador. Jesus Christ is the Savior Jesus Cristo e Salvador and the Healer. e Criador. Everybody says Savior and Healer. Para todo mundo falar Criador e Salvador. Criador e Salvador. Criador e Salvador. Jesus Christ, Jesus Cristo the Savior and the Healer. e Salvador e Criador. Jesus Christ, Jesus Cristo the Savior e Salvador and the Healer. e Criador. Amen. Amém. Are you glad that Jesus is a healer and a Savior? Você está contente com Jesus Cristo, Criador e Salvador? Você está contente? In the Bible, Na Bíblia, in Luke chapter 2 na Lucas capítulo 2, and verse 11, versículo 11, the Bible says, For unto you Bíblia fala para bom For unto you is born this day e fala para bom que pariu nesses dias. in the city of David E fala na cidade de Davi. a Savior, E pariu lá Salvador. a Savior, E Salvador which is Christ the Lord. que seja o Cristo, que seja o Senhor. Hallelujah. Aleluia. Unto you E fala para vós. is born this day E pariu nesse dia in the city of David na cidade de Davi. a Savior, E Salvador. a Savior, Salvador which is Christ que our seja o Lord. Cristo, nosso Senhor. When Jesus was born, Contra Jesus Cristo e pariu. the angels informed us Anjos vinham contando e informando about the birth of Jesus Christ. acerca do nascimento de Jesus Cristo. And they said, Anjos falam unto you e fala para vós, aos, this day é aos. is born in the city of David E fala parido na cidade de Davi. a E Savior, Salvador. a Savior, Salvador. a Savior, Salvador. a Savior, Salvador. Jesus Christ, Jesus Cristo. our Lord. Ele nosso Senhor. Clap for Jesus Christ. Toca palma para Jesus Cristo. Clap for Jesus Christ. Toca palma para Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. In 1 John chapter 4, E de facto, na João capítulo 4, verse 4,
14. Versículo 14. The Bible says, and we have seen Bíblia fala como não peca and do testify e não pode testificar that the Father sent the Son to be the Savior of the world. e como Papai e manda filho para bem ser do Salvador do mundo. Quiet. Cala nesse lado. Please don't talk. De favor, acabou papia. Amen. Amém. We have seen E a nós não já and do testify não pode testificar that the Father has sent the Son como Papai e manda filho to be the Savior of the world. para bem ser do Salvador do mundo. So Jesus Christ Assim Jesus Cristo is a Savior ele é Salvador of the world. do mundo. The angels told us, Anjos contando unto you this day e fala para vós esse dia is born in the city of David e fala pedido para vós na cidade de Davi a Savior. e Salvador. Everybody lift your hand and say a Savior. Para tudo gente alça a mão bem fala Salvador. A Savior. Fala Salvador. Those of you standing over there, lift your hand and say Savior. Para aqueles que firmam nesse lado, bem alça a mão fala Salvador. No, those over there by the Aqueles class. lá na pavilhão lá. Bem alça a mão fala Salvador. Savior. Fala Salvador. Those of you down there, say a Savior. Aqueles que firmam lá abaixo, vão falar Salvador. Jesus Christ is a Savior. Jesus Cristo é Salvador. And Jesus Christ is a healer. E Jesus Cristo também é aquele que está curando. In Matthew chapter 8, Na Mateus capítulo 8, the Bible says, when the evening was come, e Bíblia fala como a contraditar de tigana, de tardinho. they brought unto him many that were possessed with devils, E fala é tisi para ele levar mangar gentes que demônios, esse enchido com demônios. and he cast out the spirits E fala e tira aquele espírito mau neles, with his word. que se palavra. And he healed all that were sick, E fala e cura tudo gentes que doença. that it might be fulfilled what the prophet Isaiah said. E para aquilo aí por cumprir que o profeta Isaías se fala. Himself took our infirmities and bare our sickness. E fala ele leva não doenças, não enfermidade. Jesus Christ is Je- also a healer. Jesus Cristo também ele é curador. The Bible says when it was evening, A Bíblia fala como de tardinho. like how it is evening now, E gosto mais que cedo de tardinho goste. they brought all the sick people, Como é que disse tudo gentes doentes. lot of people with demons Manga gentes que tem demônio. and evil spirits, Com espírito mau. and they brought them to Jesus, Ele leva eles para Jesus. and he cast out all the devils E tira tudo Satanás naquele gentes. and healed all the sick people. E cura tudo gentes que estava doente. Lift your hand and say, Jesus is a healer. E alça a mão, vamos falar Jesus Cristo que está cura. Say, Jesus is a healer. Fala Jesus Cristo que está cura. Amen. Amém. So Jesus Christ is these two things. E Jesus Cristo faz duas coisas. Always. Sempre. He is the Savior Ele é Salvador, and a healer. ele é curador. Are you excited tonight? Você está contente de noite? The Bible tells us also a story Bíblia contando também história. that there was a certain woman Como aí tem certo mulher. who had an issue of blood for E- 12 years. E tem problema de perder sangue para 12 anos. And she had suffered many things of many doctors. E passa manga de coisas, manga de problemas, e mais bem na manga de monte de doutores. But she was not feeling better. Mas nunca sentia melhor. Hey, Ei, this woman essa mulher was bleeding estava na sangra every day todo dia for 12 years. para 12 anos. Every woman is supposed to bleed for 3, 4, or 5 days. E toda mulher deve perder sangue 3 dias, 4 dias ou 5 dias Every month. na cada mês. But this woman Mas a mulher was bleeding for 12 years. estava na sangra, na perder sangue para 12 anos.
Hey! Ei, And she had been to many doctors. e vai para manga de doutores, enfermeiros. They told her that there was a doctor in Bafata. É contar como é que tem doutor lá na Bafata. And she went there, E vai lá, but she didn't get well. mas caça direito. They told her there was another doctor in Buba. É contar como é que tem outro doutor na Buba. She went there, E vai lá, and she didn't get well. e nunca é caçar. They told her there was another doctor in Kashingo. É falar ele tem outro doutor lá na Canchungo. She went there. E vai lá, Every doctor tudo doutor. had a different medicine for her. É tem mesinho diferente para ele. Hey! Ei, Sometimes when she takes the medicine, manga de biasa que toma mesinho. it is very bitter. E está sendo muito malgosto. She was suffering E estava na sofrer. and E suffering. na sofrer. And she was paying all her E money estava na paga tudo o dinheiro. to all the doctors. Para tudo doutores. And she was growing lean. E estava na que vai bas e na sofrer. And she was weak. E estava na fraquecer. And she was feeling dizzy. E estava na sentir tonto. Because when you bleed for some time, Para ver eu vou perder sangue por algum tempo. you will feel dizzy. Botar sentir tonto, manga de biasa. So as she was bleeding for 12 years, Suma que na perder sangue para 12 anos. she was feeling dizzy. E está sentindo tonto. So when she sees you, she was going around like this. E a hora que na olhar então olhar na baia dessa maneira na fica assim. Hey. Ei, But when she heard of Jesus, mas contraí acerca de Jesus. she came behind the crowd E vai atrás de multidão de gentes. and she said, E falar como if I can touch como se a mim podia tocar. the hem of his E garment, fala roupa desse. I shall be made whole. E fala de lana curado. Hallelujah. Aleluia. Why? Para ver que. Because she knew that Jesus Christ E se bem como Jesus Cristo, was a savior ele é Salvador. and then a healer. E ele também é curador. And she knew E se bem como that if she touched the hem of his garment, assim toca nessa roupa. she would be made whole. E fala como ele é curado. Somebody said, I don't understand how you can be made whole. Alguém fala como nunca entende como eu posso ser curado. But today, Mas hoje, if you take your mobile phone se você toma o telefone and you touch a particular place, e você calcar na qualquer botão lá, you just touch it, só tocar. it will ring in Lisbon. E está toca lá na Lisboa, está chama para Lisboa. You just touch it, Botar tocar. a power will flow, E poder tá entra. and you will hear a voice in Lisbon. Botar ouvir fala de alguém lá na Lisboa. Is it not true? Que é a verdade. Is it not true? Punta será que é a verdade. Is it not E true? que a verdade. So this woman knew Essa mulher se that como there were such powers. como tem poder. And so she said, if I can touch E fala se a mim poder tocar. the hem of his garment, E se roupa I will be made whole. a minação. Wow. Uau. So Assim, as soon as she touched him, e fala mesmo hora que tocar. she felt something passing through her. E sente coisa passar para ele. Hey! Ei. And she felt that she was feeling better. E sente como ainda sentia melhor. Because every woman knows when she is bleeding Para ver tudo mulher se como quando que na sangra. Hora que na perde sangue. and when they are not bleeding. E também hora que cana perde sangue. Somehow, De qualquer maneira, she knew e se bem como that the bleeding stopped sangramento que ele perde sangue as soon para. as she touched Jesus. Naquele mesmo hora que toca Jesus. And immediately, Imediato, Jesus also e Jesus também. knew that power Is had it- gone out of him. E se bem como poder também sai nele. Jesus knew Jesus se bem. that somebody had touched him. Como alguém tocar. So he turned around E vira. and he said, E fala. who touched me? E fala quem que toca. Who touched E me? fala quem que toca. Somebody touched E me. fala alguém toca. Where's the person? E fala, pera, não é aquele alguém. But Peter Mas Pedro, and the other pastors, com outros pastores, they said, fala. but there are a lot of people E here. fala, tem manga gente ali. Everybody is touching E you. fala, tudo gente sendo tocar. Why do you say, Mas para ver que eu vou falar. who touched me? Como quem que toca, para ver que eu punta. But Jesus said, Mas Jesus fala como there is one person here tem alguém ali. who touched me in a different way. E alguém que toca de diferentes maneiras. I felt the power. Sente poder. I
felt the A mim power senti poder, of God poder de Deus. passing through me. E na sai na me. And there is one E person tem alguém who touched me que toca in that way. naquela maneira. And suddenly, Imediato. the woman, Mulher, fearing e tem medo. and trembling, E na tirmiba. she came E bem, and knelt down in front of Jesus e finca giude diante de Jesus. and told him, E contar. "Oh my E Lord, fala, olha, Senhor. I was the one. E fala, mencer do quilo. I was the E fala, one mencer do quilo. who touched you. Ele que tocou. I touched A you. mim tocou. I was not feeling E well. fala, em que estava direito. I was A bleeding mim estava na sangra. for 12 Há years. 12 anos. I've been to so many Vai doctors. para manga de doutores. I've been for 12 years. Vai para manga de 12 All my anos. money is Gasta finished. turno dinheiro. When I heard about E you, fala, mas não acerca de bom. I came from my house. Sai de minha casa. I was feeling dizzy. Gosto na sentiva I tonto. was feeling Na dizzy. sentiva tonto. My head was going E fala, round. minha cabeça não dá uma And I volta. said to myself, Me fala para minha cabeça. if I can touch you, Se a mim por tocar. if I can Se a touch mim you, por tocar. if I can touch Se a mim you, por tocar. I will be healed. Na série So curado. I came É a mim. and I A touched mim you tocar. and I felt the power of God. E sente o poder de Deus. Hallelujah. Aleluia. And Jesus turned around Jesus Cristo vira. and he said to her, E fala para a mulher. my daughter, E fala, minha filho. my daughter, E fala, minha filho. your faith, E fala, bufé. your E faith fala, bufé. has made you whole. Bufé e cural. Hallelujah. Aleluia. Go home. Vai em casa. Go home Vai em casa. and be E free ser livre. forever Para sempre. of that E plague. aquele praga. Go home Vai em casa. and be free E ser livre. from that E plague. aquele praga. Today, Abaos. Jesus Jesus. is also passing by. Ele também está na passa. Jesus Jesus. is passing through Buba. Está na passa na He's buba. passing here. Está na passa ali. He said, E fala com a. where 2 or 3 E fala, número 2 ou 3. are gathered in my É name, juntando em nome. I shall be E there. fala, me está lá. Tonight, É de noite. he's passing by. Jesus na passa. He's passing Jesus na by. passa. Whatever problem you E have, qualquer tipo de problema que você tem. whatever problem you E have, qualquer problema que você tem. if you touch him, Se você tocar Jesus. if you touch Se him, você tocar Jesus. the power Poder. will flow E na passa. into your E na life entra na vida. and you will be made E whole. você ser curado. Jesus Christ, Jesus Cristo. the Savior E Salvador. and the healer. E também aquele que está Savior. curado. Salvador. And the E healer. curador. The Savior Salvador. and the E healer. curador. Everywhere he went, Na todo lugar que estava. he was doing good Estava na face bem. and healing E na cura. all the people. Tudo gentes. Tonight, É de noite. Jesus Christ is here. Jesus Cristo está ali. One day, Dia, I went to a certain town vai para certo cidade. and I prayed for the sick. Ora para doentes. I had not been there before. Em estava lá antes. When I finished praying, Contrancava a hora. some people came on the stage. Alguns gentes bem na escada. They said they were healed. É falar com a ser curado. Then a woman came Mulher bem. and she was holding a baby, E pega filho. a baby, E pega menino. a small baby. Bebê. And she was crying. E está na chora. Her picture, the picture of that woman is on one of our tracks. E daquela fotografia daquele menino está no carros. So I said to my interpreter, Fala para o interpretador. Pedro, Pedro. why is this woman crying? What happened to E her? fala para ver que é mulher na chora. Que na conte. When we asked the woman, Contra não punta mulher. she told us, E contando. she said my child was sick E fala minha filho está doente. and I took my child to the clinic Então minha filho leva para a clínica. and they told me É contando. that my child was dead. Como a minha filho morre. My child was dead. Como a minha filho morre. And they told me, É contando. leave your child. Como a disse o filho. Your child is dead. Para ver o filho morre. But she said, no, Mas ele fala não. no, E fala não. E no. fala não. You see, Olha. when somebody dies, Hora com alguém morre. you have to leave the person in the mortuary. E tem que dizer aquilo alguém na casinha mortária.
But it is not easy Mas que ser tão fácil to leave somebody in the mortuary. e para dizer alguém na casinha mortária. Somebody that you know. Alguém que ababusibi. It is not easy to leave the person in the mortuary. E que ser fácil para dizer alguém na casinha mortária. So she said, no, I will bring my child to the crusade. E falar como não, a menina leva minha filha para a campanha. So she brought her baby E disse menino bebê to the crusade. para a campanha. A dead baby Que menino morto. who was no more crying, E que se mamena chora. no more talking, Nunca mais quer papia. no more moving. Nunca quer movimento. She brought the E child disse menino to the crusade. para a campanha. And that night, Naquela noite, when we were praying, contra nona hora, I don't know how, nunca se viu como. in the same way like this child, this woman, Na mesma maneira que essa mulher, power of God poder de Deus, was moving. e estava na move. And the power of God came on the E child. poder de Deus vem riba menino. And the child who was dead Menino como riba já. came alive. E biser vivo. The child came Menino alive. tem vida. The child came alive. Menino bem tem vida. And she brought the E child disse menino to the crusade. para a campanha mais. And she was crying. Estava na chora. Her face was as though you have poured water on the whole face. Se cara e participa suma kinga o agaru yago na sirosto. All of this side Tudo esse lado. and all of this E side tudo esse lado também. was wet. Estava molhado. Wet. Estava molhado. Wet. Estava And she molhado. was holding her E baby. pega esse filho. She said, my child was dead, E fala minha filho morre. but now my child is alive. Mas gosto minha filho está vivo. And I look at her Eu vi para ela. and I said, God is a wonderful God. Fala, oh Deus é maravilhoso. Jesus is a healing Jesus Jesus. Cristo é aquele que está cura. Jesus Christ is the same Jesus Cristo é mesmo. yesterday, Aonde? today, A hoje. and forever. E para sempre. That is why I believe in Jesus. Ele que manda a mim fiar na Jesus. As for me, I've been to school. E a mim vai estava na escola. As for me, E punta para mim. I've been to school. Como vai para a escola. I will not just believe anything. Nunca está fiando nada. No, no, no. Não, não. And I'm also a doctor. A mim também é doutor. I cannot easily believe things. E que ser fácil para fiar na coisas. That is even my problem. Que é o problema. It takes me a long time to believe things. Então leva manga tempo para fiar na coisa. Yeah. Sim. It takes me a long time to believe. Então leva manga tempo para fiar na coisa. But as I have looked, Mas contra njubi. I've seen that there is nobody like Jesus. Ngoja como é que tem ninguém suma Jesus. There is no savior like E Jesus. que tem nenhum salvador suma Jesus. There is no savior. E que tem nenhum And there salvador. is no healer. Ni que tem curador. The Bible says, Bíblia fala como unto you e para vós this day esse dia is born in the city of e David fala para ir na cidade de Davi a savior, e salvador which is que Christ, seja o Cristo, our Lord. nosso Senhor. Hallelujah. Aleluia. And tonight, É de noite. tonight, É de noite. I have come to present to you Bem para apresentar para vós. this savior, É salvador. this savior, É salvador. and this healer. É curador. Now, this savior, É salvador. he wants to save your life, E está para salvar a vida. your soul. Boa alma. Yes, Sim. your soul. Boa alma. Because you have a soul. Para bem botar na alma. You have a soul. Para bem botar na alma. There are people E tem gentes who used to stay in Buba, que costumava estar na buba. and today they are dead. Mas a hoje é morria. Some of them are buried around Algum deles enterrado à volta ali. under trees. Na aba de árvores. But you would think that they are still there, they are in the grave. Vou poder pensar como é ainda lá, isso é lá na túmulo. But it is only their body that is in the grave. Mas não contam como é corpo que está lá no cemitério. They themselves Eles mortos sem cabeça. are not in the grave. Eles próprios sem cabeça que estão no cemitério. Long time ago, Manga tempo que passa. on the day that they died, Naquele dia que morri, they went either to heaven é bem, oi primeiro lá para céu. or they went down to Ou hell. é bem Down, lá para inferno, lá é bas. down, Bas. Down. Bas. down, Bas. down. Bas. Steve, come this way. Come round. Steve, bem a volta assim. Come round. Steve, bem. When you die, Hora que morre. when you die, Hora que stand here. morre. When you die, Hora que morre. and as soon as you die, Imediato, na mesma hora que morri, you fall down bucai. like that. Bucai assim. And then immediately Imediato, you get up bulanta. and you see your body lying on the ground. Boa o corpo deitado na chão. Jesus told us the story. Jesus se contando história. That is what she was singing. E como aquele mulher que estava na canta. When the poor man died, Como contra a mesma hora o homem pobre morre. as soon as he died, Na mesma hora que morri, angels came around him. anjos vinham à volta dela. They came around him É vinham à volta dela. like this.
Suma assim. And they carried him Ele bal. to heaven. Ele bal para They were protecting him Ena guardalba from demons. para demônios. Because there are a lot of demons around. Para manga demônios à volta. There are a lot of demons everywhere. Tem manga demônios na tudo So lado. they were protecting him. Estava na guardal. And they carried him Ele bal. to heaven. Ele bal para glória. Yeah. As soon as he died. Na aquele mesmo As hora soon que as he morre. died like this, Na mesma hora que morre assim. then he got up E lanta. and there were angels E around. teve anjos à volta There dele. were angels there. E teve anjos lá. And the angels carried him Anjos levam. to heaven. Ele bal para glória. Yeah. Yeah. But the rich man, Mas homem rico. Homem rico. when he died, Contra ele morre. he went like this. E vai assim. Then he got up. E lanta. No angel came. Ni anjo cabim. And the demons came Demônios vêm. to chase him. É bem para cercar. And he went down, E vai lá baixo. Down. E vai lá baixo. down, E vai lá baixo. Down. E vai lá baixo. into the fire. Lá na fogo. He went in, down, E vai lá down, baixo da fogo. down Lá baixo. to the fire. Lá na fogo. Yeah, Yeah. that is what happens. Esse que acontece. So, Assim, listen to me, my friend. sucuta para meu amigo. One day you will die. Dia buna vai morrer. All of you who are laughing Tudo a bosque na ri. when we are preaching, Com quanto uma na prega. one day Obi. you will also die. Dia buna morrer. Either you go up Ou uma vai riba. to heaven Passeu. or you go down, Ou vai baixo. down Vai lá baixo. into the fire. Lá na lagoa de fogo. So God sent his son Deus manda esse filho. to come E para bem. and save us E para salvar-nos from the devil de Satanás. and from demons. E de demônios. That's why Jesus E came. ele que manda Jesus bem. Yeah, Sim. that is why Jesus E Christ ele que came. manda Jesus Cristo bem. Listen to me, oh, Sucutango. because one day, Para ver dia. exactly what I'm saying, exactly Se é tal, que caminho falar? what I'm saying, Exatamente que caminho falar? it will happen. Como ainda vai acontecer? Exactly. Exatamente. You will die, Uma morre. and either you will go up, Ou buna vai para glória. go down Ou buna vai baixo. into the fire, Lá na lagoa de fogo. into hell, Lá no inferno. and you'll be burning. E buna fica lá. Hey. Ei. So, Assim, how can you be saved como acabou por ser salvo? from this fire? Desse fogo. There is only one way. E tem só caminho. Only one way. E tem só caminho. Only one way. Só caminho. You can